O ceifador da lua cheia. Capítulo 8. O grupo que seguia Yeon-wung foi dissolvido. Isso porque Yeon-wung e seus capangas foram encontrados mortos. Seus corpos chocaram as crianças que estavam ocupadas disputando na caverna subterrânea. À medida que a comida diminuiu, o assassinato tornou-se uma rotina, mas nunca tantas crianças morreram ao mesmo tempo. Além disso, um dos mortos era Yeon-wung, o líder de um grupo. Embora ele tenha sido humilhado por Pyo-won uma vez, ninguém podia ignorar Yeon-wung. Yeon-wung era um dos mais fortes nesta comunidade subterrânea, e até mesmo o grupo mais forte liderado por So-won não podia se dar ao luxo de fazer nada sobre ele. Mas Yeon-wung e seus capangas foram todos mortos. Ninguém deles admitiu que mataram o grupo de Yeon-wung. So-won, Kang-yu e Go-yang-san ficaram em silêncio. As crianças sabiam o significado de seu silêncio. Foi Pyo-won. Ele matou todo o grupo de Yeon-wung. Após o assassinato entre as crianças, Yeon-wung falou abertamente sobre matar Pyo-won. É por isso que as crianças sabiam que o Yeon-wung um dia visitaria Pyo-won. Yeon-wung foi para Pyo-won para se vingar, mas ele acabou perdendo a vida. Quão forte ele é! Para matar 4 pessoas sozinha. Aquela criança demoníaca. Não se pode ser inimigo daquele desgraçado. Era um momento em que o medo em relação a Pyo-won estava profundamente gravado na mente das crianças. Desde então, a luta das crianças por comida continuou. As crianças continuaram a morrer dia após dia, mas ninguém se atreveu a ir ao lugar onde Pyo-won estava. Ele é inteligente e rancoroso. Ele obviamente sabe como fazer as pessoas temê-lo. Go-yang-san murmurou. Ele também era o líder de um grupo. Enquanto tentava salvar seu grupo, ele também foi forçado a matar. Algumas crianças até disseram isso. Por que não negociamos com os outros grupos em vez disso? Se reduzirmos a quantidade que comemos um pouco, não precisamos nos matar assim. Mas apesar de suas palavras, aqueles que os trancaram aqui reduziram sua distribuição de alimentos para quase 3/4. Eles não podiam dizer quanta comida mais seria reduzida. Para as crianças sobreviverem, elas não tinham escolha a não ser matar. Go-yang-san suspirou e olhou para o seu grupo. No início eram 20, mas agora apenas 7 deles restavam. Alguns saíram para viver separados, e outros perderam suas vidas no processo de luta. O tamanho do grupo de Go-yang-san encolheu. Houve outra coisa que mudou. Os olhos de todos aqueles que sobreviveram estavam cheios de veneno. As crianças, que nunca tinham matado um cão antes de serem sequestradas para cá, agora se tornaram tóxicas o suficiente para matar sem hesitar. Para obter comida, eles tinham que matar outros. Mesmo que já fosse difícil conseguir comida, eles ainda acabavam sempre com fome por causa da pouca quantidade. Por causa das circunstâncias, sempre houve uma intenção vil aos olhos das crianças. Ainda há comida para que eles ainda possam suportar, mas se a comida for cortada, eles podem começar a desejar carne humana. Pyo-won, aquele cara previu que este momento chegaria. É por isso que ele tirou os olhos de Yeon-wung naquela época e não se alinhou com nenhum grupo. Todos sabiam que seriam assassinos de qualquer maneira. E no momento mais oportuno, ele matou um dos líderes e fixou na mente de todos o fato de que ele era o mais forte entre eles. Go-yang-san mais uma vez tremeu com o esquema de Pyo-won. Ele era um dos mais velhos aqui. Ele tinha muita experiência e tinha conhecido um monte de gente. No entanto, não havia muitas pessoas que tinham um coração perverso em uma idade tão jovem como Pyo-won. Ele disse aos outros membros: Pessoal, nunca toquem em Pyo-won. Ele é um tipo de cara diferente. Mas ele está sozinho. Isso é o que o torna mais assustador. Não há nada mais assustador do que um desgraçado que não tem nada para proteger. Nem tentem se aproximar dele. Tudo bem? Sim. Ok. As crianças não puderam deixar de concordar. Chefe. Então uma criança veio correndo do outro lado. Foi a criança que Go-yang-san mandou para o reconhecimento. Seus pés são rápidos e ele é perspicaz. O quê? Por que você está correndo? Há 2 crianças na Casa Vermelha ao norte. Acho que foram elas que saíram do grupo do So-won. Você tem certeza? Sim. Eu verifiquei várias vezes. Com a resposta confiante da criança, Go-yang-san mordeu os lábios por um momento.
E a comida deles? Tenho certeza que eles têm batatas em seus braços. Se não formos agora, eles vão comê-las. Com as palavras do garoto que estava explorando, uma expressão urgente apareceu no rosto das crianças. As crianças estavam com fome o suficiente para considerar assassinato por apenas uma batata. Go Yang-san franziu a testa. Ele pensou nisso por um tempo, mas já tinha decidido. E quanto à abertura? Eu já descobri. A maioria das crianças estavam espalhadas e vivendo em uma zona de guerra que alguém tinha feito. Embora apenas o exterior pareça satisfatório e o interior bruto, um raio de esperança ainda brilha. Porque é melhor do que viver em uma área subterrânea desconhecida. Foi a mesma razão pela qual as crianças foram incapazes de deixar a zona de guerra mesmo depois que a confusão de comida eclodiu. Acima de tudo, era aqui que as cestas de comida vinham. Deixar este lugar significava se afastar da fonte de alimento, e para as crianças, significava ficar para trás na batalha alimentar. Eles tinham que ficar aqui, vivos ou mortos. Por causa dessas circunstâncias, eles estavam enamorados pela geografia da área. Onde eles podem se esgueirar e onde podem sair. Eles sabiam claramente quais lugares eram vantajosos para um ataque surpresa e quais lugares eram desfavoráveis. Era o mesmo com os outros grupos. Depois de lutar ferozmente, eles tinham dominado completamente a geografia do interior deste lugar. Mas, mesmo assim, certamente deve haver uma passagem secreta que outros não sabiam. O buraco de cachorro que Go Yang-san mencionou era um desses lugares. Eles se moveram para o buraco de cachorro. Como disse o garoto que explorou, haviam duas crianças descascando batatas. No momento em que eles viram a batata, os olhos das crianças lideradas por Go Yang-san mudaram drasticamente. Batatas. Matem-nos. Mesmo antes de Go Yang-san dar uma ordem, as crianças correram em direção aos dois que estavam segurando as batatas. Não! Go Yang-san gritou tarde. Mas ele não podia controlar as crianças cujos olhos já tinham se virado. As crianças correram como um ogro. Então as crianças que seguravam as batatas se assustaram e fugiram. Algo está muito estranho. Uma luz de dúvida apareceu no rosto de Go Yang-san. Pak! De repente, um grito intenso soou. Go Yang-san olhou para cima e viu uma criança correndo pela frente com a cabeça quebrada e caindo. Atrás do beco, alguém balançou um taco e esmagou a cabeça da criança. As crianças que estavam escondidas nos becos e cercas próximas foram reveladas. Droga! É uma armadilha. Todo mundo se afaste. Go Yang-san percebeu que eles tinham caído em uma armadilha e gritou, mas já era tarde demais. As crianças, lideradas por Soo Yuan, cercaram-nas completamente. Soo Yuan. Quando Go Yang-san gritou, Soo Yuan e Song Xiao apareceram entre as crianças. Ho! Peguei um peixe grande com apenas uma batata. Podemos reduzir bastante as bocas para alimentar dessa vez. Soo Yuan soltou uma risada fria. Seu rosto estava pintado com um sorriso vitorioso. Como você se atreve? O que pode fazer encarando assim? Crack! Go Yang-san rangeu os dentes. A situação deles era muito sinistra. Eles estavam em menor número, e o terreno estava em desvantagem. Cometer um erro como este. Ele sentiu a agitação da multidão. Todo mundo estava cerrando os dentes, mas havia uma sensação desconfortável em seus olhos. Go Yang-san deu um passo à frente e disse: Você não pode acabar com isso apenas com a minha vida. A situação alimentar não permite isso. Você só vai ficar satisfeita depois de matar todos eles. Se estivesse na minha posição, você teria feito a mesma coisa também. Por que está fingindo que não? O pedido de Go Yang-san não funcionou com Soo Yuan. Seu rosto permaneceu frio. A comida vinda de fora estava se tornando cada vez menor. Se o número de pessoas não for reduzido de acordo, todos acabarão morrendo de fome. Este não era o momento de cuidar da situação do outro grupo. Matem todos eles. Um comando cruel caiu da boca de Soo Yuan. O grupo que a seguia correu em direção ao grupo de Go Yang-san. Ag! Matem todos! As crianças se retorceram e lutaram. Os movimentos das crianças eram desajeitados porque eles nem sequer aprenderam o básico das artes marciais. No entanto, sua intenção de matar seu oponente não era menor do que a de um adulto que tinha dominado artes marciais.
Então parecia mais brutal. A visão de crianças batendo no rosto de seus oponentes com o punho cerrado, até eles se despedaçarem e mordendo a carne de seus oponentes com seus dentes parecia devastadora. Nunca é fácil para um homem matar outra pessoa com as próprias mãos. As crianças estavam fazendo coisas difíceis até para os adultos. Eles não se pareciam com pessoas. Elas pareciam bestas que enlouqueceram. Kugi. Amy, me ajude. Gritos soaram vertiginosamente. Foi Song Xiongwu quem enfrentou Guo Yangsan. Song Xiongwu colocou Guo Yangsan em um canto com tanta agilidade que outros não seriam capazes de acreditar que ele era uma criança que ainda não tinha dominado artes marciais. Só Yuan não interveio na luta. Em vez disso, ela olhou em volta e monitorou cuidadosamente as outras crianças que se reuniram por causa da comoção. Mas os outros grupos não se atreveram a intervir na luta. Isso porque o poder do grupo liderado por Só Yuan era muito mais forte. Uma sensação de perigo que eles poderiam ser aniquilados por um contra-ataque os fez hesitar em tentar alvejar Só Yuan. Pi Yuan viu os dois grupos lutarem do telhado de um pavilhão próximo. A luta estava prestes a terminar em favor do grupo de Só Yuan. Foi uma vitória unilateral. Pi Yuan assistiu sua luta do início ao fim. Desde Só Yuan planejando uma armadilha até Guo Yangsan sendo devidamente pego. Ele viu tudo. Eles usaram o terreno meticulosamente. Eles tentaram enganar os olhos uns dos outros usando buracos abertos e todos os tipos de atalhos, e levar a situação a seu favor. O que Pi Yuan prestou atenção foi o quão habilmente eles usaram o terreno, assim como o pátio de sua casa. De repente, ele murmurou. Então é assim. Agora parece que Pi Yuan entendeu o que os capturadores queriam deles. Do jeito que as crianças estão agora é o que eles querem que elas sejam. Há uma grande probabilidade de que este lugar seja uma miniatura ou réplica de um lugar real. E há uma grande possibilidade de que seja algo que não pode ser comparado com este lugar. Uma das coisas que Pi Yuan sentiu enquanto assistia toda a luta era que seria quase impossível se infiltrar se houvesse segurança adequada em todos os lugares. Os criadores deste lugar queriam que as crianças se acostumassem com este lugar. Eles pareciam não querer hesitação ao tentar matar uns aos outros. Só havia uma resposta. Eles vão nos usar nesse terreno algum dia. Em um lugar com um exército tão grande, é claro, há uma grande probabilidade de que seja uma mansão de um grande clã em Jianghu ou uma pessoa muito influente. A luz vermelha nos olhos de Pi Yuan brilhava ainda mais. Pensando agora, a questão do porquê sequestraram ele e as crianças foi resolvida. Somos ferramentas que serão usadas uma vez e jogadas fora. Então é por isso que estão nos tratando tão duramente. O que eles precisam é de uma ferramenta utilizável, não de um humano que possa pensar. A fim de evitar que uma pessoa pense e forjá-la nas ferramentas que eles desejam, não importa a natureza da pessoa. Quando ela está exposta a tal ambiente, ela não pode pensar corretamente. Além disso, as pessoas aqui eram jovens e sua identidade ainda não tinha sido estabelecida. Se eles permanecerem nesse ambiente por muito tempo, há uma grande probabilidade de que eles gradualmente parem de pensar. Crianças que não têm pensamentos problemáticos e seguiriam as ordens que derem. Todos se tornariam ferozes e destemidos. Uma vez que eles já experimentaram matar nesta caverna subterrânea, não haveria hesitação em tirar a vida de outra pessoa. Não há nada mais adequado como ferramenta. Pi Yuan levantou-se e murmurou. Eles vão nos transformar em assassinos.